Bem-vindo à Luterana Floripa. Queremos juntos ouvir a palavra de Deus, refletir, orar, adorar. Dedique os próximos minutos para estar com Deus. Outros estarão com você, em diferentes lugares e também em diferentes momentos, mas num mesmo objetivo: prestar culto a Deus e buscar a sua direção. Ele é o Senhor de todo o universo. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No Salmo de número 8, nós lemos: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. A grandeza de Deus é inalcançável para nós. Meditamos a respeito, olhamos para a imensidão do mar, do céu infinito, mas Deus é ainda maior. Exploramos o universo, observamos as estrelas a milhares de anos-luz, mas Deus é ainda maior. Vejamos a experiência do salmista. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Somos tão pequenos, parecemos insignificantes diante da grandeza da criação. Mas Deus deixou nosso encargo, o cuidado de toda essa criação. Somos responsáveis uns pelos outros e também por todo esse planeta. Como temos cuidado do que Deus nos confiou? Como temos tratado as pessoas à nossa volta? Como temos tratado a natureza? Feche seus olhos, nós queremos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, a forma como temos nos relacionado, como temos cuidado da criação. E queremos, Senhor, pedir que Tu tenhas misericórdia de nós. Que possamos, a partir da Tua palavra e daquilo que o Senhor nos ensina, que a partir dessa relação com o Senhor nós possamos também nos relacionar uns com os outros, possamos nos relacionar com a criação. Pedimos, tem misericórdia de nós e nos perdoa quando não agimos em conformidade com a Tua vontade, quando não tratamos as pessoas com dignidade, quando nós exploramos a natureza de uma forma injusta. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, pedimos, nos ajuda a viver e andar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Precisamos da misericórdia e da graça de Deus. E encontramos essa graça em nosso Rei Jesus, como lemos no livro de Hebreus. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa graça nos é dada por meio da obra de Jesus Cristo, obra generosa, obra de redenção. Ele carregou nossas culpas. Ele nos chama a viver em novidade de vida, de acordo com a sua vontade. Mas me senti mais uma vez a graça.
Toda casa tem suas regras, tem seus sistemas. Dividimos o mesmo espaço e precisamos dividir também tarefas do dia a dia. Esse assunto, é verdade, muitas vezes se torna tenso. Aqui em casa, as meninas têm duas funções muito importantes. Elas limpam a caixa de areia dos gatos e recolhem também o lixo. Essas tarefas simples mantêm o ambiente da casa mais agradável. Nós queremos que elas percebam isso e aprendam que nosso compromisso com o outro também se manifesta no cuidado com o ambiente, com a casa. Cada família, cada casa se organiza de alguma forma. Tem muita coisa para ser feita e alguns cuidados, quando não são tomados, podem tornar a vida nessa casa, no nosso lar, muito difícil, até caótica e, em algumas situações, inviável. Quando refletimos sobre nosso planeta, essa grande casa na qual habitamos, precisamos pensar de forma similar. Se não cuidarmos da casa, vamos ter que lidar com várias consequências. Nesses dias, líderes mundiais discutem a respeito do meio ambiente em uma grande conferência. É verdade, ela é cercada de polêmicas, de desconfianças, mas fato é que o assunto do meio ambiente, do nosso cuidado com a natureza, é de crucial importância. Precisamos cuidar da nossa casa. Podemos até discordar a respeito dos detalhes, do como, das prioridades, mas o conceito geral de cuidar do meio ambiente é inegociável. E de que forma esse assunto diz respeito também a nós cristãos? Que relação existe entre os relatos bíblicos, o Evangelho e as preocupações ecológicas? Em primeiro lugar, logo no início do relato bíblico, recebemos de Deus a tarefa clara de cuidar e cultivar o jardim que Ele nos deu. Conforme você e eu podemos ler em Gênesis capítulo 2, no verso 15, o Senhor Deus colocou o homem, o ser humano, no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Esse é um chamado à mordomia responsável, reconhecendo que a terra e os seus recursos são um presente de Deus que precisa ser preservado, não só para nós mesmos, mas também para as futuras gerações. Negligenciar esse cuidado com o meio ambiente é negligenciar também a própria vida. Nós queremos ler juntos também do primeiro capítulo de Gênesis, os versos 26 em diante. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã e encerrou-se o sexto dia. O sexto dia, quando Deus cria o ser humano, eu e você. Nesse contexto, Deus nos confere domínio sobre a criação. No entanto, esse domínio não pode ser mal interpretado. Ele precisa ser entendido à luz do caráter do próprio Deus. Um domínio, portanto, de amor, cuidado e serviço, não de exploração irresponsável. Assim como Deus governa com amor, com cuidado, com zelo, somos chamados a também governar, dominar
como seus mordomos amorosos. Não somos, portanto, proprietários, mas sim cuidadores de uma herança divina. Afinal, nós fomos criados à imagem de Deus. O texto ressalta essa característica. E por sermos assim criados à imagem de Deus, somos também chamados a refletir o seu caráter na forma como lidamos com tudo o que Ele criou. Quando dominamos a criação, a partir do paradigma da ganância, quando não medimos consequências, estamos, na verdade, em desacordo com a boa proposta divina. E por isso, a criação geme. O aquecimento global, a perda da biodiversidade, a poluição são alguns sintomas de uma crise mais profunda, a crise da nossa relação com a criação. O cuidado com a criação não é uma opção para nós cristãos. É parte essencial do nosso discipulado, do nosso seguir a Cristo. É reconhecer que a terra e tudo o que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Ele quer redimir todas as coisas. O resgate da criação faz parte do plano divino. Jesus era um observador da natureza. Ele nos ensinou: observem os pássaros, olhem para as flores. Suas histórias estavam repletas de exemplos da natureza. As sementes, as vinhas, as ovelhas lhe serviram de inspiração e foram instrumentos de lições que nós ouvimos até hoje. Mais do que ensinar usando a natureza, Jesus é também o redentor da criação. A Bíblia sustenta a compreensão de que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz tem alcance cósmico, afetando toda a criação, não apenas a humanidade, eu e você individualmente. A criação inteira foi impactada negativamente pela queda, pelo nosso pecado. E da mesma forma, ela é reconciliada pela obra de Cristo. Como lemos, por exemplo, em Colossenses. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, Jesus. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Cuidar da criação é, portanto, também um desdobramento do Evangelho de Jesus. É viver em sintonia com a obra redentora de Deus em Cristo, é cumprir o mandamento divino, é agir em concordância com Deus, reconhecendo que o que Ele fez é bom. Deus não nos criou para explorarmos esse planeta de forma irracional. Não nos criou para termos sempre mais e mais. Optar por uma vida mais simples é também exercício de espiritualidade. É não somente viver de forma mais saudável, mas é também testemunho da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Consumir com responsabilidade, evitar desperdícios, são atitudes que todos podemos incorporar. Vivemos num sistema integrado e fechado. Os recursos desse planeta são limitados e o que fazemos em um canto da casa interfere na casa toda. Os impactos vão sendo percebidos em diferentes lugares. O uso sustentável dos recursos naturais é uma necessidade. Obviamente, são necessários também planos de maior impacto, políticas públicas e projetos com alcances globais que talvez estão fora da minha e da sua possibilidade ou alcance, mas não podemos negligenciar o que está ao nosso alcance, o que faz parte do dia a dia. Não desperdiçar água ou alimentos, evitar o consumo desnecessário, preferir materiais renováveis, podem ser atitudes simples, mas que podem trazer um grande impacto. Assumir um compromisso com a criação significa também refletir sobre esse assunto entre nós, falar a respeito, também com nossos filhos. Significa investir na popularização desses hábitos saudáveis em nossos condomínios, associações de bairro e também aqui na comunidade, na Luterana Floripa. O manejo do lixo, por exemplo, é um problema em todos os lugares, em praticamente todos os cantos desse mundo. Essas reflexões
fazem sim parte do discipulado cristão. Se Deus fez esse mundo e se Ele nos designou como cuidadores, então precisamos viver esse cuidado. Precisamos praticar isso como parte do nosso testemunho de fé. A mordomia responsável exige que transformemos nossa fé em ações concretas. Eu quero dizer mais uma vez, revisar nossos padrões de consumo, reduzir desperdício, apoiar iniciativas sustentáveis, advogar causas a respeito do meio ambiente, da proteção do meio ambiente, são parte do testemunho cristão. Ensinar nossos filhos, nossa comunidade a valorizar e proteger essa casa que Deus nos deu. Tudo isso, cada atitude, por menor que seja, reciclagem, economia de energia, plantar uma árvore, são atos, são manifestações de adoração e de obediência ao Criador de todas essas coisas. Isso não é apenas um debate político, como alguns podem pensar, ou científico. Para nós, como pessoas de fé, é um chamado a um profundo compromisso com o Criador, com Deus, que nos chama a participarmos da sua criação, a cuidarmos do que Ele fez. É uma declaração de esperança também, a partir da nossa fé no novo céu e na nova terra, que um dia serão plenamente redimidos e recriados por Deus a partir da redenção que há em Cristo Jesus. O que você pode fazer? Que hábitos pode incorporar na sua vida como um exercício de cuidado com a criação de Deus? Como Luterana Floripa, nós temos pensado algumas iniciativas. A troca de copos plásticos pelos de papel são um exemplo. Melhor ainda, quando podemos usar nossas garrafinhas, evitando assim gerar o lixo desses copos. Mas o que mais poderíamos fazer? Que práticas poderíamos incentivar para melhor cuidarmos da nossa casa, desse espaço que Deus nos dá aqui, mas também do nosso bairro, da nossa cidade, desse planeta? Que Deus nos inspire, que Ele nos dê determinação para exercermos de forma consciente nosso papel de mordomos da criação. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que, como fruto do nosso pecado, nós muitas vezes abusamos da criação. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a viver de forma coerente com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a dizer, assim como o Senhor disse, que tudo o que o Senhor fez é bom. Nos ajuda, Senhor, a cuidar dessa boa criação. Senhor, nós queremos pedir que, através de nós, também possamos, através dos nossos atos e do nosso jeito de viver, possamos impactar pessoas à nossa volta, possamos inspirar pessoas a olharem para a criação e perceberem nela a Tua presença. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos. Em sua carta aos Efésios, Paulo diz que o casamento é um mistério profundo, se referindo ao relacionamento de Cristo com a igreja como um modelo para o relacionamento de um homem com uma mulher. Que mistério é esse? Que tem o poder de iluminar, restaurar, revitalizar um relacionamento conjugal? Venha participar do encontro de casais aqui na Luterana Floripa, no dia 13 de novembro, às 20 horas, aqui no Casarão. Aqui queremos conversar sobre esse tema e você é nosso convidado. Temos aí também o QR Code do nosso grupo de WhatsApp. Temos migrado para essa forma de comunicação. Se você deseja receber as informações, ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Luterana Floripa, você precisa entrar nesse grupo, fazer parte desse grupo, para ser então atualizado de tudo que rola, tudo que acontece aqui conosco. Deus assim possa abençoar a sua vida. Que eu e você, que nós enquanto comunidade, possamos ser também um exemplo nesse assunto, que muitas vezes é tão polêmico. Que possamos cuidar da natureza com simplicidade
e apontando para aquele que é o Criador. Amém.